Bom é que os irmãos estão tudo forradinhos, né? Todo mundo forrado, nós vamos até meio-dia tranquilamente, sem nenhum problema, não é verdade? Amém? Quem sabe até emenda para o culto da família mais tarde. A nossa lição de hoje é a lição de número 7, não é? Qual é o tema da lição, irmãos, hoje? Só o Paulinho falou, ó. Qual é o tema da lição? A desconstrução da feminilidade bíblica. E o textuário? Essa será louvada. Provérbios 31, 30. E a verdade prática, irmãos? A mulher foi criada para cooperar com o outro. Deus instituiu a unidade na maternidade, É interessante que o autor já inicia dizendo o seguinte, ó. Na verdade prática, Deus confiou à mulher a dádiva. A dádiva. Ou seja, na visão bíblica, ser mãe, ser esposa e ser auxiliadora não é nada pesado. É um presente. É uma dádiva. E essa afirmação, ela já contradiz a ideia do mundo sobre uma mulher hoje. Ser apenas esposa, na visão do mundo, é um aprisionamento. Não há felicidade para uma mulher que se coloca na posição de uma esposa. Na visão do mundo hoje, a mulher não pode ser feliz apenas sendo uma esposa. E muito menos se colocar na posição de auxiliadora. Na visão do mundo, isso é inadmissível. Inadmissível, tá certo? Eu já quero iniciar a nossa aula, irmão, dizendo o seguinte, ó, a nossa aula de hoje, ela não tem como propósito falar sobre o feminismo, tá certo? Nossa aula não tem como objetivo principal falar sobre o feminismo, o surgimento, a sua origem, os seus primórdios, as causas defendidas pelas feministas. Não é o objetivo da nossa aula nesse domingo. O objetivo é exatamente o oposto. É falar sobre a feminilidade à luz da Bíblia. Esse é o objetivo da aula. Falar sobre a figura feminina à luz da Bíblia. E o autor vai procurar mostrar essa figura feminina à luz da Bíblia, claro, se contrapondo à visão do mundo que ele vai taxar aqui, vai intitular como o feminismo, tá certo? O nosso texto bíblico é o texto lá de Provérbios, tá bom? Eu não vou ler, porque eu tenho certeza que os irmãos já leram em casa, não é verdade? Provérbios, qual é o texto base? Provérbios 31, do 10 até qual? Até o 31, certo? Uma coisa interessante desse capítulo, não só desse capítulo 31, mas do capítulo 30, é observar o seguinte: tanto o capítulo 30 como o 31, principalmente o 31, que vai falar sobre a figura da mulher, ele parte de uma perspectiva de uma sogra. O capítulo 31 de Provérbios parte de uma perspectiva de uma sogra, certo? Se você ler o versículo 1 do capítulo 31 de Provérbios, vai dizer que eram as palavras da mãe do rei Lemuel em forma de profecia dada a ele. Então é a perspectiva de uma sogra falando para um rei como ele deveria procurar uma esposa. Por isso que é tão exigente, né? É ou não é exigente? É exigente, né? Essas irmãs não acham, graças a Deus por isso, mas eu acho muita exigência para uma mulher. Provérbios 31. Não estou dizendo que é impossível. É claro que nós podemos tirar princípios que podem ser seguidos, que devem ser seguidos pelas irmãs. Mas a sogra botou bem o padrão lá em cima. Acorda cedo, vai buscar o pão longe. Antes de ir, já deixa o mandato dentro de casa para as servas. Trabalha com as suas mãos sem reclamar. Sem reclamar. É um padrão bem alto
de uma sogra dizendo para o filho: é esse tipo de esposa aqui que tu tem que procurar para ti, viu? Esse é a ideia de Provérbios capítulo 31, tá certo? A introdução da nossa aula diz assim, irmãos, para a gente acelerar aqui, que nós só temos mais 3 horas de aula. As Escrituras apresentam a mulher virtuosa como um símbolo de feminilidade. Essa mulher é retratada como um modelo de esposa fiel, mais amorosa, administradora e empreendedora, exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nesta lição, nós vamos apresentar o mandado divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico da feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que ela se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Esse aqui, irmãos, é o grande propósito para todo crente. Nós vivemos no mundo, não é verdade? Verdade ou não? Nós vivemos no mundo, mas o que Deus espera de nós é que nós nos portemos de acordo com o padrão da palavra de Deus. Mesmo que a gente viva em um mundo que defende de uma forma tão veemente, tão forte, de que a palavra de Deus não pode mais ser aceita e nem seguida. De uma maneira tão forte isso está sendo defendido hoje, que nós temos até muitas igrejas dizendo que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Ou seja, nós temos muitas pessoas que se dizem cristãs, dizendo que realmente a Bíblia precisa passar por uma atualização. Mas o que Deus espera de você e de mim é que a gente viva de acordo com o padrão revelado na palavra de Deus. Como todo o trimestre, a nossa aula de hoje está muito ligada à aula passada, que falou sobre a masculinidade bíblica, certo? E um dos grandes trunfos do feminismo, do movimento feminista no decorrer da história, podemos até dizer que o feminismo ele surgiu como resposta a uma falha no cumprimento da masculinidade bíblica, certo? O movimento feminista, de certo modo, ele surge porque o homem deixa de cumprir o seu papel à luz da Bíblia. E qual é o papel do homem à luz da Bíblia, irmão Felipe? É amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Esse é o papel do homem. No decorrer da história, como é que o homem tratou essa esposa? Muitos homens, não todos, mas muitos homens, tratavam a mulher apenas como um objeto, como uma posse, como uma possessão. E ele saía, se ele tratava ela apenas como uma posse, como um objeto, ele não a amava, assim como Cristo amava a igreja, porque Cristo não trata a igreja como apenas uma posse. Paulo vai dizer que ele se entregou por ela. Esse é o nível do amor de Cristo por nós. O homem saía, fazia o que queria fazer lá fora, pintava e bordava, na linguagem bem cearense, e essa mulher ficava em casa, cuidando dos filhos, e muitas das vezes sendo até maltratada. Essa é a figura de muitos casais durante muitos anos. Ele é homem, tem que se entender, ele é homem, é assim mesmo. Era assim que a sociedade pintava a figura masculina. E a mulher passou anos sofrendo nessa posição de mulher, cuidadora do lar, dos filhos. Em troca, ela não era amada. Porque se nós observarmos, o princípio bíblico é: ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Quando a mulher ela é amada de verdade, assim como Cristo amou a igreja, não é pesado para ela ser submissa. Não é pesado para ela ser uma boa administradora do lar. Não é pesado para ela ser uma boa mãe. Não é pesado para ela amar o esposo, cuidar do marido. Por quê? Porque ela é bem cuidada pelo marido. Agora, quando o marido falha no seu papel de esposo e exige que a esposa cumpra o seu papel de esposa, aí nós temos um problema, porque a balança está pendendo só para um lado. O movimento feminista surge exatamente aí. Não pode apenas pender para um lado. E como resposta a uma falha da masculinidade bíblica,
o movimento feminista vem e diz que a mulher não pode mais aceitar ser mãe, cuidadora do lar, sem pensar nela primeiro. Tá certo? Então, de certo modo, o movimento feminista surge como resposta a uma falha nossa em cumprir o nosso papel de esposo à luz da Bíblia. Tá certo? O mundo diz que a mulher, que é símbolo de feminilidade, ela é independente, ela é autossuficiente, ela é aquela mulher que se valoriza acima de tudo. Ou seja, o mundo diz que a mulher independente é a mulher que pensa nela primeiro, aquela mulher autossuficiente. Esse é o grande discurso do mundo, irmãos. Você é mais importante do que tudo. Não há nada mais importante do que você. Se você não pensar em você primeiro, quem é que vai pensar em você? Não é assim? E nós crentes, às vezes, acreditamos nisso. Acreditamos no discurso, porque o discurso é belo, o discurso é bonito. O problema é, o discurso bíblico nunca parte do princípio de que nós precisamos pensar em nós primeiro. É sempre o oposto. O discurso bíblico sempre parte de que nós precisamos pensar no outro primeiro. Se você observar, falando de relacionamento, o grande mandamento para o homem é cuidar da mulher. E o grande mandamento para a mulher é cuidar do homem. Essa é a visão da Bíblia. Você só será um marido exemplar se você amar a sua esposa acima de você. Você só será uma mulher exemplar à luz da Bíblia se você amar o seu esposo acima de você. A visão do mundo está errado isso aí. O teu marido não vai te valorizar se nem você se ama em primeiro lugar. Então essa é a grande diferença. E daí parte tudo. Daí parte tudo. Porque se eu penso em mim em primeiro lugar, não importa o que o outro pensa. Se eu tomei essa decisão, acabou, está tomado e ponto final. Foi uma decisão que eu tomei, não houve diálogo, não houve concordância, mas eu estou pensando em mim. E você vê muitas pessoas afirmarem e dizerem de boca aberta e de forma livre: eu passei anos pensando sempre nos outros, agora eu vou pensar em mim. A que nível o discurso do mundo está no nosso meio? A que nível o princípio do mundo rege os nossos lares? A gente acha que isso às vezes não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Tudo a ver. O princípio bíblico sempre é o outro em primeiro lugar. Não importa qual é o relacionamento, seja ele no matrimônio ou entre irmãos. Não é assim que Paulo vai ensinar? Que cada um deve considerar o outro superior a si mesmo? É, não é? É desse jeito. Jesus disse que se a gente não se fizer como o menor, nós não entraremos no reino dos céus. Foi ele que disse que se eu e você não nos fizermos como os menores, nós não entraremos no reino dos céus. O discurso do mundo diz que você é importante, que você é o cara, que você é a pessoa, que você precisa pensar em você. O discurso de Jesus diz que não. Essa é o grande contraponto da visão bíblica e da visão do mundo. O ponto 1, irmãos, a feminilidade bíblica. Primeira criação da mulher. A criação da mulher. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Na hora da criação, Adão foi criado antes de Eva. Em seguida, o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só. Assim Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem. Por isso Adão a identificou: essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Adão e Eva foram criados iguais em pessoalidade, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro funções distintas de cada um. Em primeiro lugar, Deus
criou o homem e a mulher à imagem dele, a imagem de Deus. Deus criou todas as coisas, ordenando que elas surgissem no poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. Haja separação entre terra e água e houve separação entre terra e água. E Deus ordenou que outras coisas criassem outras coisas. Quando Deus diz que a terra produzisse todo tipo de planta, de árvore frutífera, Deus ordenou que a terra criasse, e a terra assim criou. Quando Deus ordenou que o mar criasse todo tipo de peixe, e o mar criou os peixes. Mas quando Deus vai criar o homem, Deus não ordena. Ele poderia simplesmente ter dito assim, a terra, terra, cria o homem. Poderia ou não? Poderia. A terra já tinha criado as plantas, os vegetais, as árvores, e o homem surgiu da terra. Então Deus poderia ter dito, terra, cria o homem, e o homem ia surgir. Só que Deus, quando vai criar o homem, dá um cuidado maior ao homem. Deus não ordena, ele diz, façamos. E aí nós vemos a figura da Trindade na criação do homem, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não só na criação do homem, Deus coloca algo dele no homem, a sua semelhança. Se você observar, Deus criou basicamente três tipos de seres. Três tipos de seres, de uma forma bem simples, tá certo? Deus criou os animais, e os animais, eles têm corpo, mas não têm alma, não têm espírito. Deus criou os seres angelicais, eles têm espírito, mas não têm corpo. E Deus criou o homem. O homem tem corpo, alma e espírito. Então Deus cria o homem diferente de tudo que ele criou. Deus dá ao homem algo que não deu a nenhum outro. E além disso, Deus dá ao homem a semelhança de Deus. Que semelhança de Deus é essa, irmãos? Não é a questão física, certo? A semelhança de Deus implantada em nós não é a questão física de Deus, mas são aquilo que nós chamamos de alguns atributos que Deus tem, que Deus deu ao homem. Deus tem vários atributos. Alguns desses atributos são aqueles atributos que nós chamamos de incomunicáveis. O que é isso? São atributos que pertencem só a Deus, somente a Ele, somente Deus tem. Quais são os atributos? Onipresença, onisciência, onipotência, eternidade. Somente Deus é eterno, nem a eternidade é eterna. A eternidade foi criada por Deus, somente Deus é eterno. Ele não tem princípio, nem muito menos fim. E existem os atributos comunicáveis. Esses atributos, Deus escolheu passar alguns dele à criatura. Amor é um atributo de Deus que Deus passou ao homem. As emoções, o sentimento. A Bíblia diz que nós, assim como Deus, temos sentimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, né? Ciúmes é um sentimento de Deus, um cuidado, um zelo. E Deus decidiu transmitir algum desses atributos a nós, aos homens, e somente aos homens. Mas na criação, essa imagem de Deus foi manchada em nós, não foi perdida, foi manchada. Alguns vão dizer que no ato de pecar o homem perdeu a semelhança de Deus. Isso não é verdade, certo? Isso não é verdade. Foi manchada, foi corrompida por causa do pecado, mas não foi perdida. Outra coisa que o autor fala nesse primeiro ponto é que todos nós somos iguais perante Deus. E nós vemos isso na Bíblia de uma forma muito clara, irmãos. De uma forma muito clara. Apesar de muitas pessoas dizerem que a Bíblia é um livro machista, misógino, e todos os óginos que existem, na realidade a Bíblia é o Evangelho de Jesus pregado, é a palavra mais inclusiva que existe na face da terra. Daqui a pouco eu vou citar alguns textos, mas quero citar de cara já lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, quando Paulo está falando exatamente sobre essa igualdade, sobre essa
igualdade. Gálatas capítulo 3, versículo 28, Paulo diz assim, ó: assim sendo, não pode mais existir judeu e nem grego, escravo e nem livre, homem e nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Não existe mais distinção entre judeu e grego, que eles lutavam para ter essa distinção na época de Paulo. Não existe mais, tá certo? O judaísmo não é superior ao cristianismo. Não existe mais escravo nem liberto, ou seja, você não é diferente do patrão perante Deus, porque o patrão tem mais dinheiro, não. E muito menos não há diferença entre homem e mulher. Perante Deus não existe essa diferença. Ah, eu sou homem, Deus me valoriza mais. Não. O que existe é, que o autor também colocou nesse ponto, a diferença dos papéis. Isso Deus estabeleceu. E se Ele estabeleceu, precisa ser cumprido. Porque quando não é cumprido, gera problemas. Deus criou o homem e a mulher. Como era o nome da mulher de Adão? Não. Qual foi o primeiro nome que Adão deu à mulher? Varoa. Esse era o nome dela. Quando ela é criada, Adão dá o nome a ela de varoa. Após o pecado, Adão dá o nome a ela de Eva. Mas quando Deus cria ela, o nome dela era varoa, porque do varão foi tirado, certo? Após o pecado é que ela ganhou o nome de Eva. E Deus estabeleceu princípios para que o homem cumprisse e para que Eva cumprisse. Esses princípios estabelecidos lá no início, para o primeiro casal, eles permanecem ainda hoje. O princípio para o homem era: o homem devia ser protetor, provedor e líder. Protetor, provedor e líder. O trabalho não foi dado ao homem por consequência do pecado. Não, certo? Quando Adão é criado por Deus, Deus já coloca Adão para trabalhar. Deus diz a Adão que ele ia proteger o jardim e que ia lavrar o jardim, plantar, para que ele pudesse colher. Após o pecado, Deus chega para Adão e diz assim, o trabalho que eu te dei agora vai ficar mais difícil, porque agora tu vai suar para colher, tu vai plantar e vai nascer também espinhos, mas o trabalho não é punição por causa do pecado, tá certo? Às vezes nós escutamos muitos homens dizendo assim: oh meu Deus do céu, ô Adão miserável, né? Se ele não tivesse pecado, eu não tinha que me acordar 3 horas da manhã para ir lá para a Ceasa trabalhar. Por causa de Adão, mas vai eu trabalhar 3 horas da manhã na Ceasa. Não. Vocês sempre tinham que trabalhar. Deus criou o homem para trabalhar. Deus criou o homem para trabalhar. Então, se o homem não trabalha, ele não presta. Certo? Ele não está cumprindo o seu papel primordial de provedor. E isso, irmão, gera muitos problemas. Eu não estou dizendo que por um período de tempo o homem não possa passar sem trabalhar, porque está tentando, está correndo atrás e não está conseguindo. Eu estou falando do tipo de homem que se acomoda em não trabalhar. Pede um emprego e diz assim: daqui para frente eu vou ficar só aqui me balançando nessa rede e vai dar tudo certo. Eu já escutei pessoas dizerem coisas absurdas, ao ponto, por exemplo: não, irmão, eu não posso trabalhar não. É mesmo, Vasco? Não pode trabalhar não? Posso não, Vasco. Por quê? Porque se eu trabalhar eu vou ser muito tentado lá. E se eu for tentado eu posso cair. Então é melhor eu fugir da tentação. Tá certo, né? Uma lógica bem boa. Só que a Bíblia também diz que aquele que não trabalha não come. Então você fica em casa sem comer, faça jejum aí até a partida. Na hora que chegar a partida a gente vai cantar aqui perante que o velório que a gente canta, recebe o teu servo aí, pai. Ele partiu fielmente, se pegou naquele princípio lá e foi-se embora. Está aí ao teu lado agora. É papel do homem, irmão, prover.
é papel do homem prover. Quando há uma quebra desse papel, nós vemos problemas claríssimos. Claríssimos. Quando a mulher sai para trabalhar e o homem fica em casa, na maioria das vezes, os papéis estão sendo invertidos. Porque o papel da mulher, se o do homem é proteger, prover e liderar, a mulher agora passou a liderar, passou a prover. E o homem agora tem que cumprir o papel dela. Ser boa dona de casa, está na Bíblia, que a mulher precisa ser uma boa dona de casa, ser uma boa mãe. O homem agora vai ter que ser uma boa mãe, cuidar dos filhos, ensiná-los no temor do Senhor. E aí o que acontece? Muitas das vezes a mulher sai para trabalhar e quando chega em casa, está tudo para fazer. Ou então o marido até fez, mas ela não gosta do jeito que o marido faz. E aí vai reclamar do modo que ele fez. E a gente às vezes ri, mas isso é coisa séria. Isso tem destruído muitos casamentos. Muitos lares estão sendo destruídos apenas pelas trocas dos papéis. É também verdade que no mundo em que nós vivemos hoje, a mulher nem sempre pode se dar o luxo de ficar em casa sem trabalhar. Nem sempre a mulher pode ficar em casa, se dar o luxo de dizer: meu marido vai trabalhar, eu vou cuidar dos filhos. Às vezes não dá. Às vezes ela é obrigada a sair. Isso é verdade. E quando isso acontece, o marido precisa entender que ela está assumindo um papel que não é dela. E se ela está assumindo um papel que não é dela, ele também precisa ajudá-la no papel dela. Que é cuidar da casa, cuidar dos filhos, lavar roupa, lavar louça, para que essa mulher não venha explodir no dia a dia. Mas quando o princípio de Deus consegue ser cumprido de forma fiel, o homem ama a esposa. O homem que ama a esposa é submissa a esse homem. É natural para ela. O homem provê, o homem protege. Essa mulher agora fica em casa e cuida do lar e cuida dos filhos de uma forma abençoada. Agora, quando esse princípio não consegue ser cumprido, por qualquer motivo que seja ele por displicência do homem, ou seja ele por necessidade, algumas dificuldades vão surgir no caminho. Isso é fato. A gente não pode fugir disso. Tá certo? Fugir disso. A bênção da maternidade, irmãos. A bênção da maternidade. No mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher frutificar, multiplicar-vos e encher a terra. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Assim a mulher foi criada com a bênção da maternidade, com a função de ser esposa e mãe. Adão a chamou de Eva, após o pecado, porque ela seria a mãe dos viventes. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e consequentemente reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje, que limita a função social da mulher, que por isso lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Olha aí, quando Deus criou Eva, Deus criou Adão e Eva, e o intuito de Deus já era a procriação. Cresçam e multipliquem-se, certo? O sexo também não é resultado do pecado. Irmão, não ia existir. Existiu por causa do pecado. Aí, não. Deus já criou o homem e a mulher para se relacionar de todos os tipos de formas, inclusive a forma sexual. E através desse relacionamento iria nascer filhos. O que mudou foi: os filhos agora vão nascer com mais dor. Eu vou agravar as tuas dores. Com dores de parto terás filhos. Eu vou agravar essas dores que você já teria. Agora vai ser um negócio bem mais complicado. E as irmãs sabem que isso é verdade. Agravou um bocadinho, foi? Ele realmente pesou a mão. Ele realmente pesou a mão. Mas quando esse princípio de Deus, da maternidade, que é uma dádiva de Deus,
É interessante, irmão, que a mulher está ali desesperada para a criança nascer, sentindo dores terríveis. A irmã Isabel, né? Não vou assustar a irmã não, se acalma, né? A mulher está ali sentindo dores terríveis, né? Para passar por aquele momento. Mas quando a criança nasce, é natural. Não precisa ninguém pedir, não precisa ninguém mandar. É natural a alegria, a satisfação em ver o seu filho, em ver a sua filha ali nos seus braços. Porque ser mãe é uma dádiva. É uma dádiva dada por Deus. Certo? O mundo, mais uma vez, hoje é dia dos pais. O mundo pinta um quadro de que a mulher, a mãe, é a figura mais importante. Biblicamente falando, isso não é verdade. Não há distinção para Deus de homem e mulher. Os irmãos lembram do texto que eu li, não lembra? Para Deus não existe essa distinção. Pode ser verdade que no decorrer da história humana, as mulheres cumpriram melhor o seu papel de mãe. Isso eu concordo. Mas biblicamente falando, Deus não tem a mãe como superior ao pai. O que Deus espera é que a mãe seja uma mãe de acordo com a vontade dele e que o pai seja um pai de acordo com a vontade dele. Porque para Deus todos são iguais. Não há distinções. Tá certo? Não há distinções. O pessoal diz assim, o dia das mães é todo dia, né? Mas o dia dos pais ninguém diz isso, né? O dia dos pais é só no domingo, lá depois. Só no domingo lá depois. E às vezes nem esquece, né? Então para Deus, irmãos, todos somos iguais. E o que Deus espera é que a gente cumpra o nosso papel. E ser mãe é uma dádiva, irmão. O movimento feminista ele tem tentado desconstruir essa ideia. Porque quando você é mãe, automaticamente você agora assume funções que antes de ser mãe você não tinha. Por exemplo, se você casou e os dois trabalhavam, beleza, graças a Deus por isso. Quando você tiver um filho, fica ou não fica mais difícil? Sair para trabalhar. Fica muito mais difícil. Porque você vai delegar a criação do seu filho a terceiros. Não tem para onde correr, irmão. A mulher que casa e tem filhos, se ela não ficar em casa cuidando dos filhos, os seus filhos não vão ser criados por ela. E no mundo de hoje, tudo pode acontecer. Ah, irmão, mas eu pago uma escola cristã. Oh, aleluia, glória a Deus. Você acredita mesmo que a escola cristã vai fazer o seu papel de mãe? Não vai, irmão. Não vai. Porque é seu papel de mãe. Educar, instruir, ensinar. Cabe a você como mãe. E o pai? Também. O pai é o líder. O pai é o sacerdote. Só que o pai passou o dia fora trabalhando. Essa é a visão bíblica, esse é o plano divino. O pai passou o dia fora trabalhando, a mãe passou o dia instruindo. Mãe, o que é isso? Criança é curioso, não é? É. Imagine no mundo de hoje. Mãe, o que é isso? Mãe, o que é aborto? Mãe, o que é homossexualidade? Mãe, lá na escola, as minhas amiguinhas estão assistindo um desenho e elas mangaram de mim porque eu não assisto o mesmo desenho que ela, mãe. Eu quero assistir, mãe. E se você não estiver em casa, quem é que vai impedir que ela assista? E os desenhos hoje, não se engane, estão doutrinando os filhos. Muitos desenhos estão doutrinando as crianças. O pastor Josué passou recentemente um vídeo para o grupo da EBD. Não sei se vocês viram esse vídeo. Mas uma mulher, uma brasileira, dizendo que não precisava nos atacar os crentes, precisava se infiltrar no nosso meio. E como é que ela ia se infiltrar? Nas escolas dominicais. Sabe por quê? Porque nas escolas dominicais ninguém cuida das crianças. Aí eles iam lá para a salinha das crianças ensinar a elas a visão correta de mundo.
E os pais iam ficar mortos satisfeitos, porque Deus levantou uma pessoa para cuidar das crianças. Isso mostra muitas das vezes a nossa displicência em cumprir o nosso papel, porque muitas das vezes a gente leva um papel de pai assim: não me importa o que minha filha está vendo, eu não quero nem saber, contanto que ela me deixe em paz. Eu não quero saber qual é o desenho que ela está vendo, eu não quero saber qual é o amigo que ela está conversando, eu não quero saber de nada, eu só quero que ela me deixe em paz. E a criança cresce dentro de um lar cristão, dentro de um ambiente cristão, sendo doutrinada pelo mundo. Porque nós não cumprimos o nosso papel como pai e como mãe. Ou porque simplesmente dizemos: realmente a Bíblia, esse negócio de pai ser provedor e mãe ser cuidador, isso não serve mais não. Aí, meu irmão, se você não acredita nisso, você precisa em primeiro lugar, nascer de novo. Você precisa, em primeiro lugar, aceitar Jesus de novo. Porque entenda uma coisa: Jesus, Deus, não vai se adequar ao mundo de forma nenhuma. Não importa a evolução que o homem tem. O homem é pós-moderno. Isso não pode mais ser aceito. Deus não está nem aí para a pós-modernidade. Ele é Deus, e ponto final. A gente aceite ou não. Irmão, mas a igreja não aceita mais. Tem 10 igrejas ali que não aceitam mais isso. Vá para lá, meu amigo. Vá para lá. Deus não vai. Jesus diz assim, vai passar tudo, menos a minha palavra. Ela eu não abro mão. Daquilo que eu falei, não passará um tio. Tudo vai ter que se cumprir. O mundo distorce e diz que a mulher que aceita e se coloca nessa situação, ela se coloca numa situação de prisão. Ela está abrindo mão da sua vida profissional. Quantas irmãs nunca escutaram isso? Mulher, tu está perdendo a tua juventude. Tu está abrindo mão da tua vida profissional. Tu é tão nova. Às vezes até de gente de dentro da família. Tu é tão nova, podia fazer uma faculdade, trilhar uma carreira, e tu está abrindo mão apenas para ser mãe e esposa. É ou não é assim, irmão? E o pior, mais uma vez, aí muitos homens falham no seu papel de marido, porque às vezes nós como maridos valorizamos muito a mulher que sai para trabalhar e não elogiamos a nossa mulher que fica em casa cuidando da gente. Se a minha mulher fosse assim, viu? Mulher desenrolada, trabalhadora, esforçada, sai para trabalhar, dirige carro, faz tudo. Essa mulher é a mesma cor do homem. Mulher! E a tua que ficou em casa cuidando dos teus filhos, lavando a tua roupa, preparando a tua comida para quando tu chegar estar pronta, ela não deve ser valorizada, não? Porque às vezes até nós já estamos com uma visão distorcida. Deixa eu dizer um negócio, irmão. Não tem como a gente não se afastar de Deus se a gente estiver longe da palavra. É verdade. Certa pessoa disse assim, ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. É verdade. Quando nós não estamos tendo comunhão com Deus através da oração, da leitura bíblica da palavra, os nossos princípios vão ser corrompidos. Se a gente não pensar naquilo que é de cima, a gente realmente acha que vai viver de acordo com os padrões celestiais? Não vai, irmão. Se eu e você dedicamos mais tempo às coisas daqui da terra do que às coisas espirituais, como é que nós podemos esperar que a nossa casa seja guiada pelo Espírito? Não se associa, não faz sentido, tá certo? Ponto 3.
a mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Nesse caso, o termo auxiliador também é empregado e se refere a Deus. Isso é muito interessante, certo? Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda, de socorro. Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliar semelhante a ele, capaz de suprir essa necessidade. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como um complemento com suas igualdades e diferenças. Quando Deus cria Eva, a palavra que aparece lá no hebraico é a palavra Ezer. E essa palavra, ela tem um significado de salvação. Salvação. Eu lhe far-lhe-ei uma auxiliadora, uma Ezer. Alguém que venha salvá-lo. Salvá-lo de quê? Por que Deus cria a mulher? Qual o motivo? Tem um motivo. Deus diz que não era bom que o homem tivesse só. Deus criou tudo e disse assim: e viu Deus que tudo era bom. E viu Deus que tudo era bom. Mas quando chega no homem, o texto vai dizer que não é bom. Então Deus cria uma salvadora para tirar o homem daquela situação, para salvá-lo daquela situação que não era boa, para colocá-lo em uma situação boa agora. Essa é o motivo da criação da mulher. E Deus cria ela para auxiliá-lo, para ser uma auxiliadora idônea. Se a mulher foi criada para auxiliar o homem, isso quer dizer que o homem tinha um trabalho a ser feito. Tinha um trabalho a ser cumprido. E Deus criou a mulher para, em primeiro lugar, tirar o homem daquela situação que não era boa, para que o homem pudesse cumprir o trabalho dado por Deus. E qual é o principal trabalho do homem? Quem pode me dizer? À luz da Bíblia. Amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. Grave isso, você homem. A primeira coisa que Deus espera de você não é que você seja um profissional excelente, não é que você seja um obreiro exemplar, um pregador da palavra inigualável, não é que você seja um pastor de uma catedral que aos domingos reúne 10.000 pessoas. A primeira coisa que Deus espera de você é que você ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Deixa eu ser mais claro. Se você é tudo isso que eu falei, um grande pregador, reúne 10.000 pessoas aos domingos para escutar você pregar, e não ama a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, quando chegar naquele dia, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Como é que é, irmão? Que heresia é essa, irmão? Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que não cuida dos seus, que não ama os seus, principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior do que o ímpio. Não importa se você é apóstolo, semideus, se você é formado em divindade, não importa. Se você não ama os seus, se você não cumpre o seu papel primordial, se você não cuida da sua casa, você quer cuidar da casa do Senhor? Não é assim que Paulo vai dizer? É. O principal papel do homem é amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E a mulher foi colocada por Deus ao seu lado para
proporcionar, para facilitar que o homem cumpra esse papel? Amá-la. Porque tem mulher que é difícil até de amar. A Bíblia fala sobre isso. Salomão vai dizer que é melhor viver no deserto, longe de tudo, do que do lado de uma mulher rinchosa e briguenta. Ele experimentou, né? O pastor está dizendo aqui que ele experimentou, porque só pode falar quem tem justa causa, quem vivenciou. Rinchosa é uma mulher reclamona, que briga por qualquer motivo. Tu estava onde? O teu horário do trabalho é 10 horas. Tu sai de lá 10 horas. Eu já fiz esse caminho para mais de 5 vezes. Tu gasta meia hora para chegar em casa. Por que é que tu gastou 40 minutos? Mas aqui no nosso meio, graças a Deus, essas coisas não existem. Graças a Deus, não é verdade? A mulher foi criada para ser auxiliadora. O papel do homem é esse. A mulher foi criada para salvar o homem. É interessante que essa palavra também é aplicada a Deus, irmão. Tirar o homem de uma situação de perigo. Deus é o Ezer do homem. É o salvador do homem. E Deus dá à mulher essa característica. Aí o mundo vem e diz que essa característica é pejorativa. Que isso é apequenar a figura feminina. Apenas uma auxiliadora. Ora, mas Deus, Ele assumiu essa figura. Ele desceu do trono de glória para nos salvar, para nos tirar de uma situação em que nós estávamos indo a passo de largo para o inferno. Ele assumiu essa situação, essa posição, e Ele não teve nenhum problema em fazer isso. E o mundo diz que essa posição para a mulher é desprezível, é diminuir demais a figura feminina. Já pensou? A gente quer ser mais do que Deus, né? Às vezes. Será que isso existe mesmo? A gente querer ser mais do que Deus? Existe. Porque tem mulher que quer ser mais do que o homem. O homem tem essa responsabilidade, tá certo? Outra característica de ser auxiliar é que em nenhum momento ser auxiliar de acordo com a Bíblia é colocar a mulher no lugar de inferioridade, como eu já falei. A mesma palavra aparece e se aplica a Deus, por exemplo, lá no Salmo de número 30, versículo 10, e lá no Salmo de número 10, versículo 14, tá certo? Eu vou acelerar aqui e já passar para o outro ponto, ponto 2, a desconstrução da feminilidade. Vou falar um pouquinho agora sobre alguns pontos da visão feminista, da figura feminina, tentando desconstruir a visão bíblica, tá certo? Primeiro, o ativismo feminista. No século XIX, aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicaram direitos iguais aos dos homens. Primeiro a se popularizar foi o direito ao voto. No século XX, veio a segunda onda do feminismo, que lutou por direitos reprodutivos e direitos de liberdade sexual. A ativista Simone de Beauvoir estabeleceu uma das máximas do feminismo: não se nasce mulher, se torna mulher. Que linguagem magnífica, não é? Tudo envelopado em lã, em coisa bonita. Preste atenção, irmãos. Nós já falamos sobre isso aqui em aulas anteriores, quando nós falamos sobre o relativismo religioso, sobre a ideia progressista. Tudo vem de um discurso belo, magnífico, lindo e perfeito, mas o que há por trás é morte e destruição. Esse ativismo avançou, se ampliou para uma discussão de gênero. Olha o caminhar, voto, beleza, tranquilo, não é? Direito a voto, essa foi a primeira revolução, a primeira luta do feminismo. Algo bom, sim ou não? A mulher tem direito de votar, tem direito de escolher, tem liberdade. Só que a evolução, o caminhar, o próximo passo foi a liberdade reprodutiva. Ou seja, eu escolho agora ser mãe ou não. Com a liberdade reprodutiva, veio também a liberdade sexual. Sim, sim. Tá certo? O pastor está dizendo aqui que a liberdade reprodutiva não é o controle de natalidade. Tá certo? Apesar de que nessa época também surgiram os métodos contraceptivos. Né? Tem um filho. O Estado obrigando. O pastor está relatando aqui que alguns países obrigam os casais apenas a terem um filho. E aí não é uma liberdade da mulher, é um controle do Estado, impondo aos casais, tá certo?
Então, veio aí o desejo da liberdade sexual. E o que era isso, a liberdade sexual? Agora, já que eu tenho uma proteção de um lado, que é os meios contraceptivos, isso me dá uma certa proteção, isso me dá uma certa segurança, então eu posso fazer com quem eu quiser. E aí nasce a regra que hoje é muito comum, a máxima que hoje é muito comum: meu corpo, minhas regras. E aí vem um desenrolar desse outro passo. Presta atenção, ó. Voto, reprodução, liberdade sexual. Aí vem um desenrolar: o aborto. Porque nem sempre a pessoa que pratica sexo com todo mundo, consegue se prevenir de um filho. E aí o que é que acontece? As pessoas dizem assim: eu fiz só uma vez, lá no carnaval. Cria-se a figura da pílula do dia seguinte. Cria-se a figura da pílula do dia seguinte. Fiz só uma vez lá no carnaval, engravidei. E agora? Meu corpo, minhas regras. Eu tenho total liberdade de tirar uma vida que eu inconsequentemente gerei. Mas preste atenção, você está assumindo um risco. Quando a gente sai para viajar, por exemplo, você pega um carro e você vai para São Paulo, você espera que tudo vá bem, não é verdade? Mas você está assumindo um risco. Tudo pode acontecer, irmão. Tudo pode acontecer. E se aconteceu, é natural da vida humana. Aconteceu. Pneu estourou, o carro capotou, um cavalo passou no meio, você bateu nele com tudo. Ou então você foi e voltou em paz. Tudo pode acontecer. Do mesmo jeito é o ato sexual. Quando você pratica, você está assumindo um risco. É verdade. Mas o movimento feminista vem lutar contra tudo isso. E o que é que Deus fez, irmão Felipe? Romanos capítulo 1. Deus proibiu, Deus impôs leis. Não, irmãos. Deus os entregou. Romanos 1,26. Por causa disso, Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por o outro, contrário à sua natureza. Da mesma forma, os homens deixaram o contato natural com a mulher e se inflamaram mutuamente nas suas sensualidades, cometendo indecência, homem com homem, e vão receber em si mesmo a merecida punição do seu erro. Preste atenção, irmãos. Ó. Nada nasce grande, tudo nasce pequeno. Direito ao voto, algo justo. Agora a procriação, a liberdade sexual, o aborto e o relacionamento homossexual. Tudo é consequência um do outro. E o que é que Deus faz? Vão lá, vivam as suas vidas. Só que vocês vão receber em vocês mesmos a consequência do vosso pecado. E aí eu pergunto ao mundo, não é apenas a igreja, eu pergunto ao mundo, esse versículo está se cumprindo ou não? O homem está ou não está recebendo no seu corpo a recompensa do seu próprio pecado? Eu nunca vi, irmãos, uma era, dias, para tanta gente morrer de câncer como os nossos dias. Quando eu era criança, eu não ouvi falar em câncer. E olha que eu não sou tão velho não, tá certo? Os cabelos estão brancos aqui, mas eu não sou tão velho não. Né? Só um pouquinho. Que o homem pode impor sem infringir ou violar os mandamentos divinos. Isso que o voto é normal. Eu acho Verdade. que Verdade. dentro do princípio da igualdade. Verdade. Agora, eu duvido o homem criar uma regra que obrigue o homem a ser mãe. Mas o homem quer ser mãe. Quer ser. Dois camaradas se juntam e dizem: vamos adotar uma criança. Aí eu pergunto: o que vai ser a mãe? Dia das mães. O presente é de quem? O dia dos pais, o presente é de quem? Quer dizer, ele quer impor uma violação a um direito natural, criacional de Deus, que ele, por mais que ele queira inventar, não cola. A maternidade é uma atribuição divina da mulher. O homem nunca vai ter filho.
Mas os caras querem ter filho, nem que seja de uma maneira engenhosa, né? É verdade. Inventando, né, algumas Tem coisas. casais aí que adotam, e o que é mais interessante, adotam num processo legal. Ou seja, o próprio direito já começa a assegurar essa forma de agregação familiar esdrúxula e impactante em relação às pessoas que conhecem qual é o mandamento divino. Mas aí nós temos que uma afronta, né, uma afronta direta a uma lei imutável, que é a lei da maternidade. Não tem jeito. Não tem jeito. Antes a gente não criticava muito. Uma mulher e um homem não podem os dois estarem na mesma cama para criar um filho. Beleza. Aí criaram a reprodução in vitro. Mas mesmo na reprodução in vitro, o que acontece é o casamento. Mas a junção dos gametas vai acontecer. E aí, a questão aí não é ser num leito conjugal, na cama, ou se pelo transporte do sêmen para o local onde ele vai cumprir o espaço gestacional. Mas até aí tudo bem, vai acontecer a gestação e o nascimento pelo meio ainda convencional, porque é a mulher que vai ter a barriga, não é o homem. A pessoa não buchuda. Tem um bocado por aí, mas não é carregando ninguém, né? Presta atenção, irmãos, ó. O que o feminismo tenta, é pintar um quadro em que a Bíblia, que é a palavra de Deus, que representa Deus, a palavra dele representa ele, que Deus não valoriza a mulher. E isso não é verdade. Vamos criar uma Bíblia que Deus e deusa. Nós vemos em inúmeras vezes Jesus dando e cuidando das mulheres de uma forma impressionante. Por exemplo, Jesus sem nenhum problema usa a figura feminina para representar Deus. Você já viu isso na Bíblia? Ele usou. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junto os seus pintinhos. Ele usa a figura feminina para representar Deus. Sem nenhum problema. Ele faz isso. Sem dizer que as mulheres eram tão valorizadas por Jesus que elas cuidaram de Jesus até o último momento da morte dele. Você já viu isso na Bíblia? Se Jesus não cuidasse delas, não valorizasse elas, vocês acham mesmo que as mulheres iam cuidar deles até o último momento? Vamos para a Bíblia. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 44. Deixa eu ler 2 versículos com os irmãos. Já era quase meio-dia e tudo ficou escuro, tudo escureceu. Na hora da morte de Jesus, ao meio-dia houve trevas, o sol sumiu sobre a terra até as 3 horas da tarde. Preste atenção. Meio-dia o sol escureceu e ficou em trevas até as 3 horas da tarde. Nas 3 horas da tarde, a Bíblia vai dizer que Jesus clamou e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus morreu às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde. Grave isso. Jesus morreu às 3 horas da tarde. O dia para o judeu se encerra às 6 horas da tarde. Não é como o nosso, que se encerra à meia-noite. A viração do dia para os judeus acontece às 6 horas da tarde. Quando o sol se põe, inicia-se um novo dia. Não importa se é meia-noite ou não. Jesus morreu na... que dia? Na sexta-feira. E no sábado era o sabá. Era o sabá dos judeus, que eles não podiam fazer nada. Era um dia de descanso. Ou seja, Jesus morreu às 3 horas da tarde. Faltava quantas horas para o sabá? Faltava 3 horas para o início do sabá. Jesus precisa ser sepultado em 3 horas. Ele precisava ser sepultado em 3 horas. Chega um homem chamado José de Arimateia e leva Jesus para um túmulo emprestado. Aí eu pergunto a vocês:
o cuidado com o corpo de Jesus foi bem feito? Ou os irmãos acham que não teve tempo para ser feito? Não foi bem feito. Não tinha tempo para cuidar do corpo do Senhor em 3 horas. Preparar o sepultamento, ir para o túmulo, ir para Pilatos, pedir para Pilatos liberar que ele fosse. Tudo isso aconteceu em 3 horas. Foram a Pilatos, pediram uma reunião com Pilatos. Pilatos, José de Arimateia está lá fora, quer falar contigo. O que é que ele quer? Manda entrar. Eu quero levar ele para o meu túmulo. Você libera, porque se não liberasse não podia. Eu libero, toma uma carta de liberação lá, vem José de Arimateia. Tudo isso em 3 horas. Eita Deus. 3 horas. Vá para o capítulo agora 24 de Lucas, versículo 1. No primeiro dia da semana, alta madrugada. Que alta madrugada era essa, irmãos? Era a viração do dia, 6 horas da tarde, quando o sabá estava encerrando, às 3 horas da tarde, as mulheres foram ao... Quem foi, irmão? As mulheres, de madrugada, foram ao túmulo. Por quê? Por quê? Porque elas amavam ao mestre dela, porque Jesus cuidava delas. E aí o versículo vai dizer o motivo: levando os óleos aromáticos que elas tinham preparado. Qual era o intuito delas? Era prestar a Jesus um sepultamento digno, que era o costume de Israel. O mestre delas tinha morrido. Os homens estavam onde? Tudo escondido, tudo em voltar para suas vidas. Estavam reunidos, alguns ainda chorando, não acreditando. E as mulheres estavam fazendo o quê? Pensando no seu mestre. Glória a Deus. Já tinha sido visto previamente, antes da morte, lá por Marta, né? O bálsamo. Agora as mulheres, no primeiro dia, ainda de madrugada, a primeira coisa que vem na mente delas é: o nosso Senhor não teve um sepultamento digno. Vamos até o túmulo para ungir ele com os óleos aromáticos que nós preparamos a ele. E lá vai as mulheres. Será que elas iam se Jesus não cuidasse delas? Se Jesus não valorizasse elas? Como o mundo pinta aí, que Jesus não valoriza você? Será que você ia até Jesus se Jesus não valorizasse você? Foi a primeira coisa que elas fizeram, irmão. Além disso, a Bíblia vai revelar que as mulheres mantinham o ministério de Jesus financeiramente. Você já leu isso na Bíblia? Lucas capítulo 8, versículo 3. Elas mantinham o ministério de Jesus financeiramente. Elas ofertavam de bom grado. Será realmente que as mulheres iam ofertar para Jesus se Jesus não cuidasse delas? Se Jesus não pensasse nelas? O resto da vida ia ser anunciado em todos os cantos que ela tinha feito. Um grande feito. Que os homens não fizeram, mas ela fez. Ela fez. Ninguém beijou ele, ninguém lavou os pés dele. Mas ela não cessa aqui de enxugar os meus pés com os cabelos dela, de lavar com as suas lágrimas. Uma mulher. Então, minha irmã, deixa eu dizer um negócio para você. Não acredite nessa linguagem feminista de que o mundo valoriza você. Isso é mentira. O mundo não valoriza você. O mundo não valoriza a figura feminina. Isso não é verdade. Quem valoriza você é Jesus. Glória a Deus. Jesus é quem te ama acima de todas as coisas. Pode ter certeza. Na hora que o negócio acorchar, todo mundo corre. Mas Paulo diz assim, ó: todos me abandonaram, mas o meu Senhor está comigo.
Quem vai estar do seu lado é Jesus. Pode ter certeza. Meu irmão, por mais que você falhe na caminhada, na hora que você gritar, Senhor, me acorde, Eis-me aqui, hein? Ele vai estar lá. Glória a Deus. E a Bíblia não é um livro machista, não é verdade. O que Deus fez foi nos dar papéis distintos, só isso, pensando no nosso bem. Glória a Deus. As feministas não olham para a Bíblia. Que era uma líder. É uma figura bíblica que é revolucionária. Exatamente. Homem ia para a guerra, não mulher. Minha filha. Aí naquele tempo, quem quis assumir, depois eu vou. Mas agora é minha. Minha filha. Eu vou, mas quando ganhar, o laurel é meu. O pastor Mariano está lembrando algo muito interessante aqui, ó. Porque a luta do feminismo é dizer que a mulher nunca ganha uma figura de proeminência, que a Bíblia não relata isso. E ele está citando um exemplo muito claro de que isso não é verdade, que é o exemplo de Débora. Débora assume uma figura de proeminência. E ela diz, ó, vocês não querem não, seus machos covardes? Pois eu vou, seus frouxos, né? Pois eu vou, mas a glória é minha. E ela vai e cumpre, Deus abençoa ela, e por causa de Deus Israel vence, e Débora recebe todas as honras da líder. Então Deus não tem nenhum problema com isso, irmãos. Agora, Deus tem problema quando a gente quer inverter os princípios dele. Aí sim, Deus tem problema. Se ele estabeleceu o princípio de que o homem é o protetor, o homem é o provedor e o homem é o líder, e que a mulher, ela é a auxiliadora, ela é a cuidadora, ela é uma mãe exemplar, ela é uma boa dona de casa, se ele estabeleceu esse princípio, nós não temos o direito de chegar para ele e dizer assim, o senhor errou, o senhor precisa mudar, isso aí eu não aceito não, isso aí ele não aceita não. Agora, vim dizer que Deus não valoriza as mulheres, que a Bíblia é um livro machista, que Jesus não pensou nas mulheres, só porque ele escolheu 12 homens, não escolheu nenhuma mulher. Meu irmão, pelo amor de Deus, isso é muita falta de conhecimento bíblico. Oh, glória. Só fala isso quem não conhece a Bíblia. Porque em toda a Escritura nós vemos Deus sem nenhum problema, dando um lugar de cuidado, de atenção à mulher, como sempre deu. Como um pastor muito famoso gosta de dizer, o homem é o rascunho, a mulher é a obra-prima. Não é assim que a gente faz? Eu, pelo menos, quando eu vou escrever uma coisa, eu faço primeiro um rascunho. Depois risco tudo, aí passo para o celular e para o computador só aquilo que eu quero. Segundo esse pregador, foi assim que Deus fez. O Filipe é só o rascunho, a Esmeralda é a obra-prima. Essa é a visão de Deus, segundo o pregador. Eu tenho um pequeno poema que eu escrevi. Olha, um poema aqui. Nós temos um poeta no nosso meio. Certo? Mulher é um ser perfeito. Mulher é o ser perfeito. Diante de um homem inteligente que dá a ela um valor incomparável. Mulher é um ser perfeito diante de um homem inteligente que dá a ela um valor incomparável. Hein? Aqui o epiteto está aqui. Certo? Ponto 2, irmão. Eu acho que nós vamos até meio-dia mesmo, viu? Tem 5 minutos aí. Ó, já vejo. Ponto 2. A liberdade sexual, ponto 2, vai procurar falar sobre isso, a liberdade sexual. Lá na metade do ponto diz assim, ó, a satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo. E deve ser combatido na busca da liberdade sexual da mulher. Ou seja, segundo o autor, o feminismo, a bênção da vida sexual em matrimônio é repressiva. O que é bom é a liberdade sexual. Você dizer para a mulher que ela pode ser feliz com um homem só, é um absurdo. É um absurdo, isso é repressivo. Isso é nojento, misógino. Veja, irmão, que o que há por trás de tudo isso é aquilo que nós chamamos de libertinagem. É o desejo pelo pecado, pela promiscuidade, por tudo que há de mais imundo. Porque o plano de Deus é a satisfação sexual entre um homem e uma mulher. Preste atenção. Eu escutei um pastor dizendo algo muito interessante essa semana, estudando sobre isso.
O sexo antes do casamento e fora do casamento, ele é o quê? Pecado. O sexo antes do casamento e fora do casamento, ele é pecado. E a ausência do sexo no casamento também é pecado. Porque o que Deus espera quando une um homem e uma mulher, uma das características é a vida sexual. Paulo chega ao ponto de dizer que o corpo da mulher não pertence mais a ela, pertence ao homem. O corpo do homem não pertence mais a ele, pertence à mulher, visando a vida sexual. E ele ainda diz, para que vocês não caiam em tentação, para que vocês não deem essa brecha, que vocês não caiam nesse pecado. Então o sexo, irmão, não é como às vezes nós crentes pensamos. Nós pensamos que o sexo é algo terrível, que não deve ser falado na igreja em hipótese alguma. Isso não é verdade. Muito tempo foi tabu. E nós temos um livro inteiro na Bíblia. Será que Deus permitiu por acaso? Será que ele errou, hein? Será que ele falhou? Nós temos um livro inteiro na Bíblia que fala apenas sobre o relacionamento conjugal de um homem e uma mulher. O livro inteiro. Inteiro. Pastor Marcos. Não. O feminismo vem e diz que é impossível ser feliz apenas com uma pessoa. Que isso é repressivo, é procurar aprisionar, limitar uma vida inteira apenas com uma pessoa. O mundo vem e diz assim, rapaz, tu é tão novo. Quantas vezes não chegaram para mim, irmão? Para mim, eu me casei com 18 anos. 18 anos. E agora eu tenho alguns a mais. Né? Eu vou fazer 34 anos, eu vou fazer. 34. Viu? Só isso. Não é tão novinho. Os cabelos tá tudo branco. Eu não sei por, acho que é essa preocupação do dia a dia. Mas eu sou novo, não sou velho não. Casei com 18 anos. E quantas pessoas não chegaram para mim e disseram assim, rapaz, tu tá jogando fora a tua juventude. Tu tá jogando fora o teu auge. Presta atenção. Disseram assim para mim, ó, o teu auge nunca vai retornar. O teu auge é agora. Esse é o momento de tu experimentar, de tu ser feliz. Porque a visão do mundo é que é impossível ser feliz a dois. Mas a visão de Deus é a felicidade só existe a dois. É impossível ser feliz sozinho, né? O mundo diz. Não é bom que eu esteja só. É impossível ser feliz sozinho. A visão de Deus é a verdadeira felicidade se constitui a dois. A dois. Não há espaço para um terceiro, seja ele físico ou virtual, como no mundo que nós vivemos hoje é possível. Muita gente não tem um relacionamento sólido, concreto, mas tem um relacionamento virtual. Eita Deus! E o que Deus quer é abençoar a vida a dois. E a igreja, ela é repleta de exemplos bons, irmãos. É porque às vezes a gente só olha para os exemplos ruins. Tu viu fulano de tal? Já se separou. Tu viu o outro também já se separou. Vocês viram o pastor? Há quanto tempo eles estão casados? Vocês já observaram o pastor Mariana? Há quanto tempo está casado? Passou por todos os problemas que a gente passou e está aí bem. Então a gente precisa olhar para os bons exemplos. Os maus exemplos eles existem, mas os bons exemplos também existem. E a gente precisa focar naquilo que é bom. Paulo diz assim, ó, escute tudo, mas retenha o que é bom. A gente às vezes retém o que é ruim e deixa o bom de lado. Retenha o que é bom. O que é bom. E o ponto 3, ele vai falar sobre os ataques às famílias tradicionais. Tudo isso, irmão, se você observar, o desenrolar. É o desenrolar da história. Começa com o voto, que é o ilícito, como o pastor Mariano falou. Depois vem a luta pela liberdade sexual, o aborto, a homossexualidade. E por fim de tudo, acabar com o plano de Deus da família. Que essa é o intuito de Satanás. Ele começa devagarzinho. Isso aqui não tem nada a ver. Realmente isso aqui, no mundo de hoje, é até tolerável. Mas vai culminar na criação de Deus. A Dani tocou, ainda tem mais 5 minutos, cara? Não. Mandei ir até de... Sério?
Eu vou encerrar. Certo? Então, o culminar de Satanás é esse: atacar o principal princípio divino. Deus, antes de criar a igreja, criou a família. A primeira instituição estabelecida por Deus foi a família. E o que Satanás quer destruir é a família, porque ele sabe que se ele destruir as famílias, ele destruiu a igreja. Só tem um problema para ele, porque Jesus fez uma promessa e ninguém pode quebrar ela, porque ele disse que depois que ele diz, está dito, acabou-se. Ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele. Pode o mundo parecer que está prevalecendo. Irmão Felipe, ele falou, mas até parece. Meu irmão, só parece. Só parece. Pode ter certeza. Por mais que Elias pense que está sozinho, Deus ainda tem os remanescentes dele. Certo? Eu peço desculpa, mas não vou conseguir ir para o último ponto. Amém? Agradeço a oportunidade.